Ó minha filha, agrada-me a linguagem do teu coração. Pela recitação desse terço, aproximas a humanidade de mim. O próprio Cristo disse isso a Santa Faustina em seu diário, ela que deixou registrado aí todas as devoções, todos os pedidos de Nosso Senhor para que ela ajudasse a propagar a festa da Divina Misericórdia, o terço, a imagem de Nosso Senhor misericordioso. E é isso que lemos no último vídeo, no parágrafo 929, e agora a gente segue no parágrafo 930 do Diário de Santa Faustina. Mas antes eu te convido a invocar os dons do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Para que possamos apreciar retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozar sempre da consolação do nosso Senhor, para colher todos os frutos e aplicá-los em nossas circunstâncias, sempre para a honra e glória de nosso Senhor. Bom, ó meu Deus, por meio do coração imaculado de Maria, eu te ofereço o precioso sangue de Jesus, que se imola em todos os altares do mundo, unindo a ele cada um dos meus pensamentos, palavras e ações deste dia. Ó meu Jesus, desejo ganhar todos os méritos e indulgências que sejam possíveis e os ofereço à Santíssima Virgem para que ela os aplique aos interesses do seu Santíssimo Coração. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, tende misericórdia de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Bom, Diário de Santa Faustina, parágrafo 930. Ó meu Jesus, embora eu vá ao vosso encontro e fique repleta de vós, tornando assim completa a minha felicidade, nem por isso me esquecerei da humanidade. Desejo entreabrir os véus do céu, para que a terra não duvide da misericórdia de Deus. O meu descanso está na proclamação da vossa misericórdia. A alma dá a maior glória ao seu Criador quando se volta com confiança à misericórdia de Deus. Parágrafo 931 da data de 10 de fevereiro de 1937. Hoje é quarta-feira de cinzas. Durante a Santa Missa, por um breve momento senti a paixão de Jesus em meus membros. A Quaresma é um tempo especial de trabalhos sacerdotais. É preciso ajudar os padres na salvação das almas. 932. Faz alguns dias escrevi uma carta ao meu diretor pedindo autorização para algumas pequenas práticas durante a Quaresma. Como não tinha licença do médico para ir à cidade, tive que resolver isso por correspondência. No entanto, hoje já é quarta-feira de cinzas e não tenho resposta. De manhã, após a Santa Comunhão, comecei a pedir a Jesus que inspirasse o meu diretor com a Santa Luz para que ele me respondesse, e conhecia em minha alma que o padre não se opunha a estas práticas que lhe pedi, que ia conceder-me a sua autorização. Assim, tranquilizada, comecei a exercitar-me nas práticas que pedi. No mesmo dia à tarde, recebi a Santa Carta informando-me de que de boa vontade me concedia a sua autorização para realizar o que eu havia solicitado. Fiquei imensamente feliz ao verificar que o meu conhecimento interior estava de acordo com a opinião do diretor espiritual. 933. Então, ouvi estas palavras na alma: receberás maior recompensa pela tua obediência e subordinação ao confessor do que pelas próprias práticas em que te exercitares. Minha filha, deve saber e proceder de acordo com isso. Qualquer coisa, ainda a mais insignificante, se tiver o selo da obediência de meu representante, é agradável e grande aos meus olhos. 934. Pequenas práticas para a Quaresma. Ainda que queira e deseje, não posso exercitar-me em grandes mortificações como antigamente, visto que estou sob rigorosa vigilância do médico. Mas posso exercitar-me em coisas menores e, em primeiro lugar, dormir sem travesseiro, ficar um pouco com fome, recitar diariamente com os braços estendidos o texto que o Senhor ensinou-me. Rezar alguma vez com os braços estendidos por tempo indeterminado. Uma oração sem fórmula. Intenção.
Pedir misericórdia para os pobres pecadores e para os sacerdotes. O poder de sensibilizar os corações pecadores. 935. A minha união com as almas agonizantes é estreita como antigamente. Frequentemente acompanho uma alma agonizante, mesmo de uma grande distância. Mas experimento a maior alegria quando vejo que a promessa da misericórdia está se cumprindo nessas almas. O Senhor é fiel e cumpre o que promete. 936. Certa pessoa que estava na nossa sessão estava morrendo e sofria terrivelmente. Agonizou por 3 dias e, de vez em quando, recuperava por momentos a consciência. Todos rezavam por ela. Também eu queria ir, porém, a Madre Superiora proibiu-me de visitar os agonizantes. Por isso, eu rezava em meu quarto por essas almazinhas. Mas ouvi que ainda sofria, e não se sabia quando terminaria. De repente, alguma coisa tocou-me na alma e eu disse ao Senhor: Jesus, se tudo o que faço vos é agradável, peço-vos como uma prova que essa almazinha não sofra, mas passe imediatamente a felicidade eterna. Alguns minutos depois, vinha saber que essa almazinha adormeceu tão tranquilamente e depressa que nem deu tempo para acender a vela. 937. Direi mais uma coisa sobre o diretor da minha alma. É estranho que haja tão poucos sacerdotes que saibam como infundir na alma força, coragem e vigor, de modo que a alma possa fazer constantes progressos sem se cansar. Sob tal direção, a alma, mesmo com poucas forças, pode fazer muito pela glória de Deus. E conheci aí um segredo, isto é, que o confessor ou diretor não menospreza as pequenas coisas que a alma lhe apresenta. E quando a alma percebe que está sendo orientada, começa a exercitar-se e não abandona a menor oportunidade de praticar a virtude, evitando mesmo as menores faltas. Desses esforços, como o de pequenas pedrinhas, ergue-se o lindo santuário da alma. E ao contrário, se a alma percebe que o confessor menospreza essas pequenas coisas, também ela começa a menosprezá-las. Deixa de prestar contas delas ao confessor. E o que é pior, começa a relaxar nas pequenas coisas. E assim, em vez de progredir, começa gradualmente a regredir. E a alma só se dará conta disso quando cair em coisas mais graves. E agora surge a importante pergunta: de quem é a culpa? Sua ou do confessor, isto é, do diretor espiritual? Aqui direi que é antes do diretor. Parece-me que toda a culpa deve ser atribuída ao diretor espiritual imprudente. E a alma deve ser atribuída apenas o erro na escolha do diretor. O diretor bem podia ter conduzido a alma pelos caminhos da vontade de Deus à santidade. 938. A alma deve rezar por um bom tempo pedindo ao Senhor um diretor espiritual e pedir a Deus que Ele mesmo se digne escolhê-lo. O que teve início com Deus será divino, e o que teve início de maneira puramente humana será humano. Deus é tão misericordioso que, para ajudar a alma, Ele mesmo escolhe para ela um tal guia espiritual e iluminará a alma para que saiba que este é aquele diante do qual ela deverá desvendar-se. Nos mais ocultos recônditos de sua alma, como diante do nosso Senhor. E quando a alma reflete e conhece que Deus fez tudo isso, deve pedir-lhe ardentemente que conceda muitas luzes ao seu diretor para que possa conhecê-la, e não mude um diretor assim, a não ser que ocorra algo de importante. Da mesma forma que rezou muito e fervorosamente antes da escolha do confessor, a fim de discernir a vontade de Deus, também quando quiser trocá-lo, deve rezar ardorosamente para saber se realmente é da vontade de Deus que deixe aquele e escolha um outro. Se não tiver a expressa vontade de Deus nesse particular, não troque, porque a alma sozinha não irá longe, e o demônio apenas está esperando que a alma que busca a santidade guie-se por si mesma, e então, de forma alguma, conseguirá atingi-la. 939.
constituir exceção àquela alma que é dirigida diretamente por Deus. Mas o diretor perceberá que logo determinada alma é dirigida pelo próprio Deus. Deus lhe dará a conhecer isso, Deus lhe dará a conhecer isso clara e expressamente. E uma tal alma deve ficar sob o controle ainda mais rigoroso do diretor do que qualquer outra pessoa. Nesse caso, o diretor não tanto dirige e indica os caminhos que a alma deve percorrer, mas antes julga e confirma que a alma está indo pelo caminho certo e que está sendo guiada por um bom espírito. Nesse caso, o diretor deve não apenas ser santo, mas também experiente e prudente, e a alma deve antepor o ponto de vista dele ao ponto de vista do próprio Deus, pois só assim estará a salvo de ilusões e desvios. A alma que não submeter suas inspirações ao rigoroso controle da igreja, isto é, do diretor, demonstra que está sendo guiada pelo espírito mau. O diretor deve ser extremamente cuidadoso nesse caso e pôr à prova a obediência desta alma. O demônio pode ocultar-se até sob o manto da humildade, mas não sabe vestir o manto da obediência. E aí se manifesta todo o seu trabalho. Mas o confessor não deve temer exageradamente. Mas o confessor não deve temer exageradamente uma alma assim, porque se Deus coloca aos seus cuidados uma alma tão excepcional, também lhe dará uma grande luz divina com relação a ela, pois de outra forma, como poderá julgar bem tão grandes mistérios que existem entre a alma e Deus? 944. Eu mesma sofri muito e fui muito provada nesse sentido. Por isso, o que estou escrevendo é apenas o que experimentei em mim mesma. Foi só depois de muitas novenas, orações e penitências que Deus enviou-me um sacerdote capaz de compreender a minha alma. Haveria muito mais almas santas se houvesse mais diretores experientes e santos. Quantas almas procuram sinceramente a santidade e não conseguindo dar conta sozinhas, quando vêm os momentos de provações, abandonam o caminho da perfeição. 941. Ó Jesus, dai-nos sacerdotes zelosos e santos. Ó, que grande é a dignidade do sacerdote, mas também que grande é a sua responsabilidade. Muito te foi dado, sacerdote, mas também muito será exigido de ti. 942, 11 de fevereiro de 37. Hoje é sexta-feira, durante a Santa Missa experimentei dores em meu corpo, nas mãos, nos pés e no lado. É o próprio Jesus que me envia esses sofrimentos para ser desagravado pelos pecadores. É um breve momento, mas a dor é grande. Não sofro senão durante alguns minutos, mas a impressão permanece por muito tempo e muito viva. 943. Hoje me sinto tão desolada intimamente que nem sequer sou capaz de o explicar a mim mesma. Gostaria de esconder-me de todos e ficar chorando sem parar. Ninguém compreende o coração ferido pelo amor e quando ele sofrer abandonos interiores, ninguém o consolará. Ó almas dos pecadores, vós me tirastes do Senhor, mas tá bem. Reconheçam como é doce o Senhor e que todo um mar de amargura inunde o meu coração. A vós entregarei todos os consolos divinos. 944. Existem momentos em que não confio em mim mesma, em que estou convencida até o fundo da minha fraqueza e miséria, e sei que nesses momentos posso perseverar desde que confie na infinita misericórdia de Deus, a paciência, a oração e o silêncio. Eis o que fortalece a minha alma. Há ocasiões em que a alma deve calar-se e não lhe convém conversar com as criaturas. São momentos em que não está satisfeita consigo mesma e se sente fraca, como uma pequena criança. É então que a alma agarra-se a Deus com todas as suas forças.
Nesses momentos, vivo exclusivamente pela fé e quando me sinto fortalecida pela graça de Deus, então sou mais corajosa no diálogo e na convivência com o próximo. 945, à noite, o Senhor me disse: descansa, minha filha, junto do meu coração. Vejo o teu grande esforço na minha vinha. E a minha alma foi inundada por uma alegria divina. 946, 12 de fevereiro de 37, hoje a presença de Deus atravessa-me totalmente como um raio de sol. A saudade que a minha alma sente de Deus é tão imensa que a cada instante faz-se desfalecer. Sinto o amor eterno tocar o meu coração e a minha pequenez não o pode suportar, fazendo-me desfalecer. Porém, a minha força interior é grande e a minha alma quer corresponder ao amor com que é amada. A alma, nesses momentos, adquire um profundo conhecimento de Deus. E quanto mais o sacerdote, tanto mais ardente... Conhecimento de Deus. E quanto mais o conhece, tanto mais ardente e tanto mais puro torna-se o meu amor para com ele. São inconcebíveis os mistérios da alma de Deus. 947, a minha alma às vezes fica perdida por horas inteiras em assombros, vendo a majestade infinita que assim se rebaixa até o nível dela. É incessante o meu deslumbramento pela predileção que o Senhor Altíssimo me dedica. Ele mesmo me fala disso e eu afundo-me ainda mais no meu nada, porque sei o que sou por mim mesma. Contudo, devo confessar que correspondo ao amor do meu Criador até a loucura, com cada pulsar do coração, com cada nervo. Minha alma, sem notar, mergulha nele. Sinto que nada me separará do Senhor, nem o céu, nem a terra, nem o presente, nem o futuro. Tudo pode mudar, mas o amor nunca. Ele é sempre o mesmo. Ele, soberano e imortal, faz-me conhecer a sua santa vontade, para que eu o ame de maneira especial. E ele mesmo infunde na minha alma a capacidade para tal amor, com o qual ele deseja que eu o ame. Mergulho cada vez mais nele e nada receio. O amor tomou conta de todo o meu coração e ainda que me fale da justiça de Deus e de como tremem diante dele, até os espíritos puros cobrindo o rosto e dizendo incessantemente santo, o que poderia sugerir que essa minha íntima convivência com o Senhor fosse talvez em detrimento para a sua honra e majestade. Não. Mais uma vez não. No amor puro há lugar para tudo. A maior honra e a mais profunda veneração, mas na mais profunda paz a alma está mergulhada nesse puro amor e o que dizer das criaturas não tem influência sobre ela. O que lhe dizem sobre Deus não passa de uma pálida sombra em comparação com o que ela vive interiormente com Deus. Chega até muitas vezes a surpreender-se quando as pessoas se mostram admiradas com o que ela diz de Deus. Porque para ela isso constitui o pão de cada dia. Ela de fato sabe que aquilo que pode ser expresso por palavras não é contudo tão grande, aceita e ouve tudo com respeito. Mas ela tem a sua vida particular em Deus. 948, 13 de fevereiro de 37, hoje durante a devoção da paixão, vi Jesus martirizado, coroado de espinhos nas mãos, segurava um caniço. Jesus permanecia calado e os soldados rivalizavam em atormentá-lo. Jesus não dizia nada, apenas olhava para mim e nesse olhar senti o seu martírio tão terrível que nós nem fazemos ideia do que Jesus sofreu por nós antes de ser crucificado. A minha alma estava cheia de dor e saudade. Senti na alma uma grande aversão pelo pecado e a minha menor infidelidade se apresenta como uma elevada montanha e procuro desagravá-lo pela mortificação e por penitências. Quando vejo Jesus martirizado, o meu coração se dilacera e penso, o que será dos pecadores se não souberem tirar proveito da paixão de Jesus? Na sua paixão, vejo todo um mar de misericórdia. Parágrafo 949, da data de 12 de fevereiro de 37, o amor de Deus é a flor, a misericórdia, o fruto. Que a alma que desconfia leia estes louvores à misericórdia e torne-se confiante.
Misericórdia divina que brota do seio do Pai, eu confio em vós. Misericórdia divina, atributo máximo de Deus, eu confio em vós. Misericórdia divina, mistério inefável, eu confio em vós. Misericórdia divina, fonte que brota do mistério da Santíssima Trindade, eu confio em vós. Misericórdia divina, que nenhuma mente, nem humana, nem angélica, pode prescrutar, eu confio em vós. Misericórdia divina, da qual provém toda a vida e felicidade, eu confio em vós. Misericórdia divina, mais sublime do que os céus. Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios. Misericórdia divina, que envolve o universo todo. Misericórdia divina, que desce ao mundo na pessoa do Verbo encarnado. Misericórdia divina, que brotou da chaga aberta do coração de Jesus. Misericórdia divina encerrada no coração de Jesus para nós e, sobretudo, para os pecadores. Misericórdia divina imprescrutável na instituição da Santa Eucaristia. Misericórdia divina na instituição da Santa Igreja. Misericórdia divina no sacramento do Santo Batismo. Misericórdia divina na nossa justificação por Jesus Cristo. Misericórdia divina que nos acompanha por toda a vida. Misericórdia divina que nos envolve de modo particular na hora da morte. Misericórdia divina que nos concede a vida imortal. Misericórdia divina que nos acompanha em todos os momentos da vida. Misericórdia divina que nos defende do fogo do inferno. Misericórdia divina na conversão dos pecadores endurecidos. Misericórdia divina em levo para os anjos, inefável para os santos. Misericórdia divina insondável em todos os mistérios de Deus. Misericórdia divina que nos eleva de toda miséria. Misericórdia divina que do nada nos chama para a existência. Misericórdia divina que abrange todas as obras de suas mãos. Misericórdia divina que coroa tudo o que existe e que existirá. Misericórdia divina na qual todos somos imersos. Misericórdia divina, doce consolo para os corações atormentados. Misericórdia divina, repouso dos corações, paz em meio ao terror. Misericórdia divina, delícias e êxtases dos santos. Misericórdia divina que desperta a confiança onde não há esperança. Ó Deus eterno, em quem a misericórdia é insondável e o tesouro da paixão é inesgotável, olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que não nos desesperemos nos momentos difíceis, nem esmoreçamos, mas nos submetamos com grande confiança à vossa santa vontade, que é amor, a própria misericórdia. Ó incompreensível e insondável misericórdia divina, quem vos poderá adorar e glorificar dignamente? Atributo máximo de Deus onipotente. Sois a doce esperança para o homem pecador. Uni-vos em um só hino, estrelas, terra e mar, e, de comum acordo, graciosamente cantai a inconcebível misericórdia divina. Parágrafo 952, meu Jesus, bem vedes que a vossa santa vontade é tudo para mim. Não me importa o que façais comigo. Se mandardes que eu ponha mãos à obra, trabalharei tranquila, embora reconheça a minha incapacidade. Se por intermédio dos vossos representantes me mandardes esperar, esperarei com paciência. Infundistes entusiasmo na minha alma e não me destes a possibilidade de agir, atraístes a mim para ir ter convosco no céu e me deixais na terra. Vertestes na minha alma uma saudade de vós e vos ocultais diante de mim. Morro de desejo de unir-me a vós pelos séculos e não permitis que a morte aproxime-se de mim. Ó vontade divina, sois o meu alimento e a delícia da minha alma. Quando me submeto à santa vontade de meu Deus, uma profunda paz inunda a minha alma. Ó meu Jesus, vós não recompensais pelo sucesso na ação, mas pela vontade sincera e pelo trabalho empreendido. Por isso, estou inteiramente tranquila, ainda que todas as minhas iniciativas e todos os meus esforços sejam frustrados, ou nunca se concretizem. Se eu fizer tudo o que estiver ao meu alcance, o resto não me compete. Por isso,
As maiores tempestades não perturbam a minha profunda paz. Na minha consciência reside a vontade de Deus. 953, da data de 15 de fevereiro de 37, hoje os meus sofrimentos aumentaram um pouco, não somente sinto dores maiores em ambos os pulmões, mas também dores estranhas nos intestinos. Sofro tanto quanto a minha frágil natureza é capaz de suportar. Que tudo seja pelas almas imortais para pedir a misericórdia a Deus pelos pobres pecadores e a fortaleza para os sacerdotes. Oh, que grande respeito tenho pelos sacerdotes e peço a Jesus, o sumo sacerdote, muitas graças para eles. 954. Hoje, depois da comunhão, o Senhor me disse: minha filha, meu deleite é unir-me contigo. Quando te submetes à minha vontade, tu me dás a maior glória, atraindo assim a ti todo um mar de bênçãos. Não teria esta especial predileção por ti se não vivesses segundo a minha vontade. Ó meu doce hóspede, por vós estou pronta para todos os sacrifícios. No entanto, vós sabeis que sou a fraqueza em pessoa. Porém, convosco tudo posso, ó meu Jesus. Suplico-vos, permanecei comigo em todos os momentos. Parágrafo 955, da data de 15 de fevereiro de 1937, hoje ouvi estas palavras na minha alma. Hóstia agradável a meu Pai, fica sabendo, minha filha, que toda a Santíssima Trindade tem especial predileção por ti, porque vives exclusivamente da vontade de Deus. Não há sacrifício que possa ser comparado a isso. 956. Depois destas palavras, veio-me à alma o conhecimento da vontade de Deus, isto é, que vejo tudo de um ponto de vista superior e aceito com amor todos os acontecimentos e coisas, desagradáveis ou agradáveis, como provas de especial predileção do Pai. 957. A pura oblação da minha vontade se consumará no altar do amor. Para que o meu sacrifício seja perfeito, uni-me estreitamente com o sacrifício de Jesus na cruz. Mas quando sob a influência de grandes sofrimentos, a minha natureza tremer, e quando as forças físicas e espirituais diminuírem, então me ocultarei no fundo da chaga aberta do coração de Jesus, calando-me como uma pomba, não me queixando. Que todas as minhas predileções, ainda que as mais santas, mais belas e mais nobres, fiquem sempre em último plano, e em primeiro lugar a vossa santa vontade. O menor desejo vosso, Senhor, me é mais caro do que o céu com todos os tesouros. Sei bem que as criaturas não me compreenderão e por isso o meu sacrifício será mais puro aos vossos olhos. 958, alguns dias atrás, veio falar comigo uma pessoa pedindo que eu rezasse muito em sua intenção, porque tinham urgentes e importantes problemas. De repente, senti na alma que isso não é agradável a Deus e lhe respondi que não rezaria em sua intenção, ou rezar pela senhora de maneira geral. Depois de alguns dias, esta senhora veio de novo falar comigo e me agradeceu por não ter rezado naquela intenção, mas por ela, porque tinha um plano vingativo em relação a certa pessoa a quem devia honra e respeito em virtude do 4º mandamento. Nosso Senhor mudara o seu interior e ela mesma reconheceu a sua culpa. No entanto, ficou admirada que eu tivesse prescrutado o seu segredo. 959. Hoje recebi uma carta do Padre Sopoco, com os votos pelo meu onomástico. Alegrei-me com esses votos, mas fiquei triste com a falta de saúde dele. Eu sabia disso por um conhecimento interior, mas não queria acreditar. Porém, se me respondeu que assim é, então as outras coisas sobre as quais não me escreveu são verdadeiras. E o meu conhecimento interior não me engana. Recomendou-me que sublime tudo o que não provém de mim mesma, isto é, tudo o que Jesus me diz, aquilo que ouço na alma. Já me pediu isso várias vezes, porém eu não tinha tempo e, para dizer a verdade, não estava muito inclinada para isso. Mas, ao mesmo tempo, como ele sabe que eu não completei isso. Fiquei imensamente admirada, todavia agora me ponho a trabalhar nisso de todo o coração. Ó meu Jesus, a vontade de vossos representantes é a vossa vontade expressa, sem sombra de dúvida. 960.
da data de 16 de fevereiro de 37. Hoje entrei por engano no quarto vizinho, então fiquei conversando um momento com a pessoa que ocupava o quarto. Quando voltei ao meu quarto, fiquei pensando por um momento a respeito dessa pessoa. De repente, Jesus se colocou ao meu lado e disse: minha filha, em que estás pensando nesse momento? Sem refletir, coloquei a cabeça em seu peito, porque conheci que estava pensando demais a respeito de uma criatura. 961. Hoje de manhã, quando eu terminei meus exercícios espirituais, logo me pus a fazer crochê. Eu senti o silêncio no íntimo do meu coração. Sentia que Jesus descansava nele. Essa profunda e doce convicção da presença de Deus levou-me a dizer ao Senhor: ó Santíssima Trindade, que residis em meu coração, peço-vos dai a graça da conversão a tantas almas, quantos pontos eu fizer neste crochê. Então ouvi na alma estas palavras: minha filha, são grandes demais os teus pedidos. Jesus, afinal, para vós é mais fácil dar muito do que pouco. E ele respondeu: sim, para mim é mais fácil dar muito do que pouco, mas cada conversão de uma alma pecadora exige sacrifício. Portanto, Jesus, eu vos ofereço este meu trabalho sincero. Este sacrifício não me parece pequeno por um tão grande número de almas, pois vós, Jesus, por 30 anos, salvastes as almas com um trabalho semelhante. E com a santa obediência me proíbe penitências e grandes mortificações. Aceitai essas insignificâncias com o selo da obediência como coisas grandes. Então ouvi esta voz em minha alma: minha filha querida, satisfaço o teu pedido. Bom, vamos parar aqui então no parágrafo 962. No próximo vídeo, a gente continua então a partir dele. Aqui mesmo. E aí, bom, coincidência, né? Nós estarmos lendo aqui o trecho do Diário de Santa Faustina no mesmo período quaresmal, né? Em que nós estamos vivendo hoje aqui, 23 de fevereiro de 2025, e ela também lá pelas datas de 17 de fevereiro de 37, e os ensinamentos que Santa Faustina nos deixou, né? Ela ali que atravessava períodos de internação, né? Com dificuldades aí para fazer mortificações corporais, né? Dos períodos quaresmais ali, ela que estava tão acostumada a se mortificar nesse sentido, mas impedida, né, pelo médico que a acompanhava por conta da saúde frágil em que ela se encontrava. Então ela veio aí a oferecer mortificações mais simples, né, pequenas mortificações, inclusive esta aqui que ela falou que estava fazendo crochê e que sentiu uma paz ali naquele silêncio interior da alma, e que o próprio Jesus, a Santíssima Trindade, conversa conosco, e ela foi ali obtendo frutos, sabendo que tudo aquilo que ela tinha pedido, nosso Senhor disse a ela, né, esse pedido, né, para a conversão dos pecadores vai exigir muitos sacrifícios. Então, ela deixou isso relatado e nos deixou também a linda ladainha da Divina Misericórdia, né, que nós praticamente recitamos aqui junto a ela, unindo os nossos corações aqui, consagrando toda essa leitura, né, em aprendizado da vida da Santa Faustina, do cumprimento do serviço dela, né, ao pedido de Nosso Senhor para propagar a festa da Divina Misericórdia, o terço da Divina Misericórdia, a imagem do Jesus misericordioso aí, né, nos dois raios, enfim. Se essa leitura está te ajudando de alguma forma aí a aprofundar no conhecimento da vida de Santa Faustina, naquilo que ela se dispôs a servir para agradar e louvar ao nosso Senhor, né, e conduzir mais almas nesse propósito de união com a Santíssima Trindade, pelo coração de Maria, deixe seu comentário, deixe seu like, ajude esse apostolado. Estou aqui conhecendo mais da vida dos santos e compartilhando com você. Bom, para finalizarmos, a oração de São José. São José,
modelo de todos os que se dedicam ao trabalho. Obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção, com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos tão funesta obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria. Tudo a vossa imitação ao patriarca São José, tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Até o próximo vídeo. Tchau!